Olá você, a TV Boa Esperança está aqui na cidade de Barbacena, esse município aqui do Campo das Vertentes. Ele possui aproximadamente 133 mil habitantes. Aqui ao fundo, o Museu da Loucura, que você vai conhecer agora. Aqui funcionou o primeiro manicômio de Minas Gerais. Edificada em terras da Fazenda da Caveira e fundada em 12 de outubro de 1903, inicialmente para receber pessoas com tuberculose, pois o clima da montanha era ideal para a cura dessa doença. Mas aos poucos isso foi mudando, pois começaram a chegar outros tipos de pessoas. Na verdade, a história dos hospitais psiquiátricos no geral, eles seguem um modelo, Então, o que acontece? Esse hospital, que foi inaugurado dia 12 de outubro de 1903, ele foi o primeiro hospital psiquiátrico de Minas e quando ele foi criado, ele seguia o padrão, o modelo de tratamento dos outros hospitais do Brasil e até do mundo, E, na verdade, quando até Juliano Moreira, que era um psiquiatra que assumiu o Hospício Nacional de Alienados, que foi instalado no Rio de Janeiro, o Juliano ele foi até considerado o pai da psiquiatria brasileira, então ele, de certa forma, instrui os outros diretores das formas de tratamento. E com isso, o que a gente observa? Que o modelo que tinha era de, além do doente mental vir, outras pessoas chamadas de degenerados ou indesejados, que nesse grupo entra os epiléticos, alcoólatras, homossexuais, prostitutas, mendigos. Então, aquelas pessoas que, de certa forma, a sociedade não via com bons olhos, Então, essa turminha era toda encaixada aí na leva dos ditos loucos. E o que a gente observa é que o hospital, então, por essa demanda intensa que foi tendo, ele começa um processo de degradação humana. Então, não tinha tantos recursos, eu acho que a gente tem que assim, contextualizar, porque, por exemplo, na década de 30, quando o eletrochoque foi criado, não se tinham os medicamentos, então ele entra como, de fato, algo para tentar aliviar alguns tipos de transtornos mentais. O problema foi que depois, a forma como ele vem ser administrado, de certa forma, houve uma evolução natural da ciência, da psiquiatria, e o eletrochoque continua, em determinadas situações, ser a única forma de ser tratado, E ele encaixa também uma situação não como tortura, mas como castigo, no sentido de que, muitas vezes, um pavilhão que tinha lá 200 pacientes, mais ou menos, 3 ou 4 funcionários para dar conta de todo o serviço do pavilhão, que incluía dar a medicação, dar o alimento, dar o banho, limpar o pavilhão. Então, era um trabalho exaustivo que, às vezes, aqueles pacientes que tinham, por exemplo, alguma crise, a alternativa que o funcionário encontrava era de amedrontá-lo ou indicar o eletrochoque na expectativa de que ele pudesse ficar mais calmo, enfim. Então, assim, são os equívocos, gente? Eu acho que a gente tem que pensar isso nos equívocos, no modelo que tinha, E o que a gente sabe, então, assim, as formas de tratamento que os pacientes tiveram foi o eletrochoque, foi a contenção, então aqueles pacientes tidos como perigosos, como agressivos, muitas vezes eles ficavam trancafiados nas celas, ficavam acorrentados, amarrados. Então, isso tudo é que fez com que o hospital, de fato, tivesse um momento trágico, que era dessa falta de uma humanização no atendimento, uma falta de um atendimento correto, que de certa forma, como eu disse, era comum nas outras instituições psiquiátricas também, Então a gente sabe que teve um longo período que não ocorreram a forma exata, correta de tratar esses pacientes, Ó São Manel, tenha compaixão, tira nós todas desta prisão, estamos todas de azulão, lavando o pátio de pé no chão. Lá vem a boia do pessoal, arroz cru e feijão sem sal, e mais atrás vem um macarrão, parece cola de colar balão. Esses pacientes chegavam em vagões de carga, no conhecido trem de doido. Muitos vinham no trem,
que chegava todas quinta-feira. Outros vinham através da polícia, através do delegado, ou mesmo até do prefeito da cidade. Aos poucos, com a chegada dos doentes psiquiátricos, o Hospital Colônia de Barbacena recebeu o nome de Centro Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena. Mas foi em outubro de 1979 que o cineasta Elvésio Raton filmou o documentário Em Nome da Razão, que mostrava a realidade vivida pelos internos no manicômio. Aquele que não tem família é confinado para sempre e recebe um rótulo: crônico social. Mesmo depois de terminado o processo da loucura que o levou ao internamento, ele continua aqui, sem ter para onde ir ou voltar. Esse estado hoje, nem purgatório não é, porque o purgatório é santificante. A alma sai do purgatório e vai para o céu. Aqui, muitas vezes, sai do purgatório e vai para o inferno. Toda a condição dali humana era chocante. Era algo muito forte. Eu me lembro até hoje, assim, claramente dos cheiros que a gente sentia lá, assim, sabe? O cheiro de sofrimento, de suor, de fezes, de sujeira, né? É algo que ficou impregnado para mim. A lembrança sempre que vinha para a gente, assim, era dos campos de concentração. Eu acho que eu nunca tinha visto imagens tão duras, tão chocantes como as que eu vi lá. Quer dizer, quando a gente vê documentários sobre a Alemanha nazista, que você vê a imagem dos campos, as pessoas muito magras, sem roupas, amontoadas nos pátios, era o que havia em Barbacena. Lá é assim, menino, mas lá eles davam aquele choque na gente. Eu via tudo, aqui a gente se buchando igual capado quando tá matando. Lá tinha um menino, morreu. Eu gostava muito do menininho, tinha que carinho com o menininho de uns 2 anos. Pegou e morreu, tá lá no Buessaro. A causa de muitas das 60 mil mortes registradas que ocorreram no local era o tratamento com choques elétricos, ministrado sem nenhuma prescrição médica. O eletrochoque eu cheguei a ver, que eu comecei a fazer um curso que tinha aqui dentro. Eu não consegui levar esse curso em frente, que hoje eu podia ser um técnico de enfermagem. Eu não quis porque o eletrochoque, eu cheguei a ver paciente vinha a óbito. E como eu não gosto de choque, eu não quis dar sequência nesse curso. Eu trabalhei na cozinha, na creche e estou no museu há 18 anos. Cerca de 1.853 corpos entre 1969 e 1980 foram vendidos para algumas faculdades de medicina. Esses corpos eram fornecidos para as faculdades estudar e era chamada peças. Então a faculdade que queria tantas peças, então era fornecida para essa faculdade. Agora o valor e o dinheiro tem ali o livro de anotações de venda. E esse dinheiro não sabia quem fazia e com que fazia com esse dinheiro. A gente não tinha acesso. Hoje, o Centro Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena conta com pacientes em regime de internação de longa permanência. Hoje, né, o Hospital Psiquiátrico, que é o Centro Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena, ele ainda funciona, né? Nós temos pacientes chamados crônicos, que são pacientes de longa permanência. Então, cerca de 146 moradores, esses pacientes que já perderam o vínculo com família e eles estão há muitos anos internados aqui. Nós temos os usuários que estão no momento da crise, então uma unidade que atende usuários em crise e eles ficam internados temporariamente. Temos ainda as oficinas terapêuticas, que são setores nos quais pacientes e usuários frequentam e praticam alguma atividade terapêutica, né, ligada, por exemplo, à pintura, artesanato, música. E nessas oficinas, elas atendem tanto os usuários externos, quanto os pacientes de longa permanência e usuários em crise, né? Então, na verdade, é um centro de convivência também, esses setores. E temos o ambulatório, que né, com as consultas pré-agendadas e dá esse suporte aí na rede de saúde mental. Em 1996 foi inaugurado o Museu da Loucura, com o objetivo principal de resgatar a história do primeiro hospital psiquiátrico de Minas Gerais. O museu ele foi inaugurado no dia 16 de agosto de 1996 e ele veio com a missão de estar resgatando a história da psiquiatria em Minas,
já que o primeiro hospital psiquiátrico foi montado aqui em Barbacena. Então, o museu teve uma parceria entre a Fundação Municipal de Cultura de Barbacena e a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, que é a FEMIG, na qual hoje o CHPB, que é o Centro Hospitalar Psiquiátrico, está inserido. E o museu, ele vem com essa missão de estar resgatando a história na perspectiva, de fato, de mostrar o passado e refletindo sobre o presente, sobre o futuro, porque erros e equívocos acontecidos no passado para servir de alerta e de memória mesmo, né, para que não voltem a acontecer tantas situações conflituosas, né, porque já que o hospital ele é criado, né, com a missão de cuidado, de tratamento, ele de fato desvirtuou, né, totalmente dessa missão. Então a gente mostra, né, o contexto histórico que aconteceu tudo isso, né? Então o museu ele tem uma visão que aponta também assim, toda uma trajetória dentro de um contexto que era até assim mundial. O museu paralisou as suas atividades no ano de 2014. Passou por uma reforma que durou 2 anos. E no ano passado, 2016, no dia 18 de maio, foi reaberto ao público. Com um vasto acervo, o museu mostra textos, fotografias, documentos, as panelas usadas na época, os equipamentos utilizados para o eletrochoque, objetos e instrumentação cirúrgica que relatam a história do tratamento ao portador do sofrimento mental, como, por exemplo, a lobotomia. O Museu da Loucura destina esse local a obras de artistas. Artistas aqui também, que são internos, que participam das oficinas, e também artistas de renome do nosso Brasil. Rodrigo Vilela, artista plástico de Boa Esperança, está com a sua exposição The Visceral Mind, que vai até o dia 15 de setembro. A exposição ela vai até o dia 15 de setembro. Então, quem quiser conhecer um pouquinho da Visceral Mind, ela está aqui no Museu da Loucura. Quem quiser conhecer um pouco da história do manicômio que tinha aqui, né? E conhecer a curadoria do museu, estamos aqui. O museu recebe visita de adultos e crianças que ficam encantadas e assustadas com o que essas pobres pessoas passaram aqui. Eu gostei do museu inteiro, gostei de todas as salas. Quando você estiver passando por Barbacena, visite o Museu da Loucura. O museu ele funciona de terça a domingo, de 8 ao meio-dia e de 13 às 18. Né? A entrada é gratuita. A gente não, né, quando é visita guiada, nós pedimos que faça a agenda prévia através do nosso e-mail, que é o chpb.museu@femig.mg.gov.br. O telefone é o DDD 32 e o telefone 3339 1611.